Olá pessoal, tudo bem? Então, nesta videoaula, vou falar de fatoração por agrupamento. Na anterior, falei de fator comum. Então, cada aula vai falar de um tipo de fatoração para a gente não misturar os assuntos, tá bom? Assim facilita para vocês o entendimento desses tipos de fatoração. Então, bora lá? Então, primeiramente, entender o que é agrupamento. Ele é um método pelo qual simplificamos uma expressão algébrica. Quando falamos de expressão algébrica, não é uma equação, é uma expressão, é uma sequência de letras e números separados por adição ou subtração. Então, cada elemento ali é chamado de termos. Então, a gente agrupa esses termos semelhantes, ou seja, termos comuns. Ao usarmos esse método do agrupamento, necessitamos fazer uso da fatoração, Fator é aquele elemento que multiplica, e ele tem que ser comum entre eles, por isso que ele fica em evidência. Então, é comum a gente usar essa expressão evidência, colocar o fator em evidência, o elemento comum na frente. Então, exemplo, 2x² mais 8x, mais 3x, mais 12. Primeiramente, para a gente poder usar o agrupamento, precisamos ter no mínimo 2 parzinhos com fator comum. Então, aqui, por exemplo, o 2x² e o 8x, nós temos x nos dois termos, que é a letra, e 2 e 8, que o máximo divisor é o 2. Para esse outro parzinho, eu não tenho x como fator comum, porém eu posso usar o 3, porque 3 e 12, o máximo divisor comum entre 3 e o 12 é o 3. Então, quando envolve números, a gente precisa usar o máximo divisor comum, ou seja, o maior divisor comum entre esses termos. Então, vamos lá. Primeiramente, montar os parzinhos. Nem sempre o parzinho ele vai estar um do lado do outro na expressão, ele pode estar lá no final, tá bom? Você pode reorganizar a sua expressão. Essa daqui, ela já está em ordem. Então, eu posso trabalhar o 2x² com 8x e o 3x com 12. Então, depois que a gente fez os parzinhos, a gente vai fatorar cada parzinho. Então, olhando aqui para o 2x² e 8x, parte numérica, o 2 e o 8. O máximo divisor comum entre 2 e 8 é o número 2. Então, eu consigo dividir esse 2 por 2 e esse 8 também por 2. Ele é o maior divisor comum entre eles. Temos também letra X e letra X. Vamos escolher sempre o menor expoente para ficar em evidência. Então, temos x elevado a 2, x elevado a 1. Então, fica x elevado a 1. Logo, o fator comum que vai ficar em evidência é o 2x. Então, você põe vezes, abre parênteses. O valor que vem aqui dentro do parênteses é o que resulta da divisão. Então, eu costumo fazer a divisão à parte, desses elementos. Então, vamos prestar atenção na seguinte regra, Você vai pegar o termo que não está fatorado lá da expressão e dividir pelo fator comum. O quociente é o que vem aqui dentro, ou seja, o resultado da divisão. Número divide número e letra divide letra. Se elas forem iguais, mantém a letra e subtrai expoente. Então, vamos lá. 2 dividido por 2 dá 1. Esse 1... não é necessário escrever aqui, mas você pode pôr. X elevado a 2 dividido por x elevado a 1. Divisão de mesma base, repete a base, subtrai expoente. 2 menos 1, 1. Então, ficou x. Então, quando você divide 2x² por 2x, esse 2 com esse 2 simplificou. X² com x, x. Certo? Seguindo, mais... Pega 8x e divide por 2x, Esse x com esse x simplificou, que vai dar x elevado a 0. 8 dividido por 2, 4. Então, aqui dentro, x mais 4. Mais, que esse aqui, que tá aqui fora, mais. Máximo divisor comum entre 3 e 12. É o número 3.
Não entra letra porque aqui não tem x, tá bom? Fator comum tem que aparecer em todos os termos. Pega 3x e divide por 3. Esse 3 com esse 3 simplificou, deu x. Mais 12 dividido por 3, 4. Então, ficou 2x que multiplica x mais 4, mais 3 que multiplica x mais 4. Note, ó, que esse x mais 4, ele aparece nos dois termos, ó. Ele está multiplicando 3 aqui, e o x mais 4 multiplicou 2x também. Logo, ele se torna agora um novo fator comum. Então, ele vem em evidência, ó, x mais 4, certo? Vezes quem? O que restou do lado de fora, ó, que está multiplicando cada um deles, ó, 2x mais 3, 2x mais 3. Ou você pode fazer pela divisão. X mais 4 é o fator comum, ele tá aqui. Então, ele vai multiplicar quem? Abre parênteses. Pega 2x que multiplica x mais 4 e divide por x mais 4. Ó, simplificou x mais 4, sobrou 2x. Mais, pega tudo isso aqui, 3 que multiplica x mais 4 e divide por x mais 4. Simplificou, simplificou, sobrou 3, certo? Que é o que está do lado de fora multiplicando. Então, é simples. Tem o fator comum novamente, coloca em evidência, x mais 4. Vezes, fator é elemento que multiplica, então aqui no meio é vezes, abre parênteses. O que restou do lado de fora? 2x mais 3, tá aqui, fechou parênteses, terminou aí a fatoração por agrupamento. Vamos ao exemplo 2. 3x ao quadrado mais 6x mais 4x mais 8. Bom, aqui eu poderia mudar a ordem dos parzinhos, não tem problema nenhum. Né, que eu posso trabalhar com par, com esse 8, né, qualquer par pode ficar com esse 8. Então, eu poderia trazer o 6 para cá, mas não é necessário. Então, eu vou juntar aqui quem está próximo já, o 3x ao quadrado e o 6x, formar um parzinho aqui, e o 4x e o 8, outro parzinho. Então, fatorando o primeiro par. Máximo divisor comum entre 3 e 6 é o 6. De x ao quadrado, deixa eu voltar aqui, de x ao quadrado e x é x. Logo, fator comum, 3x. Pega o termo 3x ao quadrado e divide por 3x, que é o fator comum. Você vai encontrar o que vai aparecer dentro do parênteses. Então, esse 3 com esse 3 simplificou. X ao quadrado dividido por x, ó, basta subtrair expoente, porque é uma divisão de mesma base, ó. 2 menos 1, 1, então ficou x. Mais, esse mais, 6x dividido por 3x, ó. Esse x com esse x simplificou. 6 dividido por 3, 2. Então, deu 3x que multiplica x mais 2. Mais, esse mais, máximo divisor entre 4 e 8. Porque aqui não tem x, ó, tô olhando para o número, vai ser o 4. Não entra x porque não tem x neste termo. Então, vezes, abre parênteses, pega 4x e divide por 4, ó, esse 4 com esse 4 simplificou, deu x. Mais 8 dividido por 4, 2. Olha aqui dentro, ó, x mais 2, x mais 2, então ele é o fator comum. Então, coloque em evidência x mais 2 vezes, abre parênteses, o que restou do lado de fora, ó, 3x mais 4. Pronto, fechou parênteses, está fatorado. Terceiro exemplo. 9x ao quadrado mais 6x mais 12x mais 8. Então, fator comum entre 9 e 6 é o 3. E de x ao quadrado e x é x. Lembrando que é sempre o menor expoente da letra, tá bom? E de 12x e 8 vai ser 4, porque 12 e 8, o máximo divisor entre eles é o 4. Bom, fatorando aqui cada parzinho. Pega 9x ao quadrado e divide por 3x, ó. 9 dividido por 3 dá 3. X ao quadrado dividido por x dá x. Então, deu 3x. Mais 6x dividido por 3x dá 2.
mais MDC de 12 e 8 é o 4, multiplica por 12x dividido por 4. Então, número divide número. 12 dividido por 4 dá 3. Tem x lá, ó. Aqui não tem no fator comum, então vai dar 3x. 8 dividido por 4, 2. Logo, 3x mais 2 aparece nos dois termos, ele é fator comum. Então, escreve 3x mais 2 vezes, abre parênteses. Olha o que sobrou aqui do lado de fora, multiplicando cada um deles. 3x mais 4. Pronto. Fechou parênteses. Terminada aí a fatoração por agrupamento. Quarto exemplo. 5x ao quadrado mais 10x mais 2x mais 4. Então, formando os parzinhos, ó. Aqui, 5 e 10, eu sei que eu tenho o número 5 como fator comum, e aqui também eu tenho letra x. Aqui, entre 2 e 4, eu tenho o 2. Tá, gente? Nem sempre vai faltar letra. Pode ter outra letra diferente aqui, não tem problema nenhum. Tá bom? Vamos lá. 5x ao quadrado dividido por 5x, ó. 5 dividido por 5 dá 1. X ao quadrado por x dá x, logo 1x. Mais 10x dividido por 5x. Esse x com esse x simplificou, deu x elevado a 0, porque 1 menos 1 é 0. Expoente 0 a gente não precisa escrever. 10 dividido por 5, 2. Então, ficou 5x, que multiplica x mais 2. Mais 2x dividido por 2 dá x. Mais 4 dividido por 2 dá 2. Olha aqui o x mais 2 aparecendo nos dois termos. Então, ele vai ser o nosso novo fator comum, x mais 2, vezes, abre parênteses. Olha o que sobrou do lado de fora, multiplicando cada um deles. 5x mais 2, tá aqui. 5x mais 2, terminou aí a fatoração por agrupamento. Quinto exemplo. Esse aqui, ó, a gente vai ter que mudar a ordem, porque quem está do ladinho não vai dar para trabalhar, ó. 4x e esse 3, aqui não tem x, e 4 e 3 não tem máximo divisor comum, né? O máximo divisor entre eles é o número 1, que não vai surtir efeito pra gente. Então, a gente vai permutar esses elementos, vou trocar ele de ordem. Aqui eu só assinalei com símbolos diferentes, mas você pode trazer o 4x para o lugar do 6x, né, e o 6x para o lugar do 4x, para ficar um do ladinho do outro, se você preferir. Se não, é só fazer sua marcação com setinha, algum símbolo, ou do jeito que eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Coloquei um quadradinho para o parzinho e uma circunferência para o outro parzinho. Então, eu vou relacionar 8x ao quadrado com 4x, porque 8 e 4, parte numérica, tem fator comum e x também. Aqui, do 6x e o 3, eu tenho um máximo divisor comum entre eles, que é o 3, tá bom? Então, vamos lá. Quadradinho que eu coloquei em vermelho. Parte numérica, entre 8 e 4, o máximo divisor é 4. X ao quadrado e x dá x. Então, o fator comum para esse parzinho é 4x. Pega 8, divide por 4, dá 2. E x ao quadrado dividido por x dá x. Mais, que é o mais desse aqui, 4x dividido por 4x vai dar 1. Então, vamos ver como é que saiu esse 1. 4 dividido por 4, 1. X elevado a 1 dividido por x elevado a 1, dá x elevado a 0. Qualquer número elevado a 0, sendo a base diferente de 0, é 1. Então, ficou 1 vezes 1, 1. Continua sendo 1, tá bom? Agora, eu vou vir para cá, ó. Esse aqui, ó. Mais MDC de 6 e 3 é o 3. Agora, eu pego 6x e divido por 3. 6 dividido por 3, 2. Deu 2x, porque lá tem x. Mais, que é esse aqui, 3 dividido por 3, 1. Olha o que apareceu dentro do parênteses, 2x mais 1 para cada termo. Então, ele se torna um novo
fator comum, ele vai ficar em evidência, né, aqui na frente. Então, vezes, abre parênteses, 4x mais 3, que é o que sobrou do lado de fora. Então, tá aí, fatoradinho aí, o exemplo 5. Sexto exemplo. Esse aqui, eu fiz questão de colocar, porque às vezes cai em concurso, cai em vestibulinho, porque na hora que você olha, ele não forma logo de cara dois parzinhos, né? Esse A menos 1 aqui, ó, que está aqui no final, ele não está formando parzinho, na verdade. Eu tenho A elevado a 1 menos 1, eu poderia escrever aqui um A elevado a 0, só que não surte muito efeito ainda, né, visualmente pra gente. Mas aqui, ó, entre A ao cubo e A ao quadrado, né, eu vou ter um A ao quadrado como fator comum e vai aparecer um A menos 1 aqui dentro. Porque aqui é menos, ó, menos, e eu preciso realmente que apareça um A menos 1 aqui dentro. Então, vamos lá. Eu coloquei um parênteses aqui para destacar, né, que a gente vai usar esse A menos 1 depois. Então, fatorando esse primeiro parzinho, ó, de A ao cubo menos A ao quadrado. Então, A é a letra comum, o menor expoente entre 3 e 2 é o 2, então ficou A ao quadrado vezes, abre parênteses. A ao cubo dividido por A ao quadrado vai dar A, 3 menos 2, 1, então deu A elevado a 1, certo? Menos A ao quadrado dividido por A ao quadrado. Ou seja, quando eu divido um número por ele mesmo, vai dar sempre 1. Ou a gente aplica a propriedade, ó. Divisão de mesma base, repete a base, subtrai expoente. Então, 2 menos 2, 0. A elevado a 0. Qualquer número elevado a 0, 1. Então, de novo, aqui esse 1 aparecendo. Continuando, ó, mais. Aí, eu tô repetindo esse A menos 1. Eu coloquei este 1 aqui, porque ele está aparecendo apenas uma vez, ó. Não tenho nada multiplicando ele. Então, eu posso pôr um elemento neutro da multiplicação, mas não é necessário. Se eu fizer 1 vezes A, 1 que multiplica menos 1, menos 1. Então, ele não altera. O número 1, ele é elemento neutro da multiplicação. Mas ele vai ser útil aqui, ó, para vocês entenderem, né, como é que vai aparecer esse 1 aqui dentro. Então, bora lá. A menos 1, A menos 1. Conseguimos encontrar um fator comum entre esses termos. A menos 1 vezes. Quem sobrou do lado de fora? A ao quadrado mais 1. E se eu não tivesse colocado esse 1 aqui fora multiplicando, como é que eu faço aparecer esse 1 aqui, ó? Vamos lá. É pela divisão, tá? Então, eu vou pegar este termo, A ao quadrado, que multiplica A menos 1, e vou dividir pelo fator comum, que é A menos 1. Então, esse A menos 1 dividido por A menos 1 é um número dividido por ele mesmo, que dá 1. 1 vezes A ao quadrado, certo? Mais, que esse mais que tá aqui. Quando eu divido um valor por ele mesmo, dá sempre 1. Tá aqui, ó. Apareceu esse 1, mesmo se eu não tivesse colocado aqui. Mas eu preciso entender de divisão de polinômios. Então, quando eu tenho um termo dividido por ele mesmo, vai dar sempre 1. Certo? Bom, gente, eu sei que é meio difícil, é um pouquinho cansativo, mas se você pegar cada um desses exemplos e treinar, eu garanto que você vai aprender. Porque fatoração não é tão complicado assim. Depois que você aprende a técnica, fica facinho, facinho, tá bom? Então, bom estudo e bora pegar os livros e cadernos aí e estudar, tá bom? Um beijão a todos. Assistam aí o vídeo quantas vezes for necessário, tá bom? Bye, bye!